na saída de Randolfo Rodrigues do partido onde ele estava, do Rede. E é com ele que nós vamos conversar nesse momento, o senador Randolfo Rodrigues, a quem eu agradeço profundamente a sua entrevista com a gente, porque acho que é um momento importante, né? Afinal de contas, o senhor é um dos que tentam preservar a floresta amazônica, o senhor preservar toda essa questão do ambiente, mas ao mesmo tempo entende que há necessidade de se desenvolver essa região. E digo mais, Thaís, se o senhor me permite, senador, os royalties que podem advir dessa questão da exploração de petróleo para o estado do Amapá é muito importante. Vamos deixar ele, né, agora trazer para a gente um pouquinho dessa percepção também, agradecendo, como bem fez o Nelson aqui, meu companheiro, pela sua participação conosco. Eu queria começar por essa desfiliação, né? O que motivou e se já tem partido à vista? Bom, Thaís, primeiro, boa tarde a você, ao Nelson. A satisfação, Nelson, é toda minha sempre estar com você, sempre estar nesse programa. Em primeiro lugar, eu tenho uma posição em relação a não à exploração. Acho que vamos dar aos nomes a denominação correta. Não se trata de exploração na foz do Rio Amazonas. Se trata primeiro de pesquisa. E o nome Foz do Rio Amazonas é um nome genérico que a Petrobras adotou, que não se trata da Foz do Rio Amazonas, Nelson e Thaís. A rigor, fica a 580 quilômetros da foz do Rio Amazonas. Para se ter uma ideia, Nelson e Thaís, 580 quilômetros é mais do que a distância entre Rio e Belo Horizonte. É 2 vezes, é 120 quilômetros mais do que a distância. É muito bom vocês apontarem aí o mapa, porque 120 quilômetros a mais do que a distância entre Rio e São Paulo. Aliás, é muito mais próximo da fronteira com a Guiana Francesa, onde a 80 quilômetros existe um poço, do que propriamente da foz do Rio Amazonas. Então, eu acho que esse primeiro mito tem que ser desfeito. Toda essa região se chama margem equatorial. Potencial de exploração de petróleo, segundo a própria Petrobras, de 10,8 bilhões de barris. Para se ter uma ideia, a exploração, o potencial de exploração hoje do país é de 14 bilhões de barris, e as nossas reservas estão se esgotando até o final dessa década. Por isso que a Petrobras aponta toda essa margem equatorial, que vai do Amapá até o Rio Grande do Norte, como uma nova fronteira para a própria transição energética. Porque é importante nós também darmos o nome devido a isso. O próprio Acordo de Paris estabelece que as nações têm que fazer a migração de sua transição energética da matriz de combustível fóssil, da matriz de petróleo, para outras matrizes energéticas. É óbvio que essa transição não será imediata, não será do dia para a noite, e é essa transição que nós temos que debater no Brasil. Eu acho que, ao fim e ao cabo, em relação a essa questão, em relação a essa situação, está, e isso consta no próprio relatório do IBAMA, uma decisão que não me parece que sejam dos técnicos do IBAMA, com todo o devido respeito. É uma decisão que deve ser do Estado brasileiro e de seus representantes. Nós ainda iremos pesquisar petróleo para começarmos a transição energética, como outras nações do mundo estão fazendo. Algumas nações abdicaram disso, é o caso da Dinamarca. Mas a Dinamarca, por exemplo, perfurou todo o Mar do Norte, lá na Europa, para fazer essa escolha. Não me parece, com todo devido respeito sobre isso, que essa seja uma decisão nossa. Por isso que essa decisão parece que não é técnica, essa é uma decisão política. Em segundo lugar, sobre a sua pergunta diretamente, objetivamente respondendo, Thaís, né, até por ter essa posição, eu não me sentiria à vontade de estar no âmbito, eu não ficaria à vontade no âmbito da rede, quando hegemonicamente a rede deveria assumir até uma posição diferente da minha. Então, não tem aquela máxima? Quando um não quer, dois não brigam. Eu achei que era, por essa razão, melhor o desligamento. Sobre filiação em novo partido, Thaís, tem aquela história, né? Quando a gente termina um relacionamento, é bom ficar um tempo solteiro, né? Fazer um pouco uma autorreflexão, essa é a minha pretensão, antes de fazer a escolha de eventual filiação. Eu só garanto que a minha escolha será coerente com a minha trajetória política. Eu continuo achando que o principal problema do país é a desigualdade. E a minha trajetória política, ao longo do tempo, foi lutando contra essa desigualdade. Eu continuo defendendo o meio ambiente porque, sobretudo, Thaís, com o máximo devido respeito,
Thaís e Nelson, eu não aprendi meio ambiente na Faria Lima, no Plano Piloto de Brasília, nem no Leblon. Eu aprendi meio ambiente aqui na Amazônia, onde eu vivo, andando com os Waiampis, inclusive defendendo o direito deles de não ter mineração em suas terras, andando com os caripunas, que vivem lá no Oiapoque, na região que deverá ser impactada por eventual exploração futura, andando com os galibis, que também são da mesma região. Então, meus princípios de defesa do meio ambiente são pautados por esse. Por isso que essa não é uma questão simplesmente ambiental, como está sendo colocado. É uma questão de soberania energética e da transição de matriz energética que nós vamos adotar dentro do cenário das nações nos próximos 20, 30 anos. Eu queria só aproveitar essa metáfora, Nelson, se você me permite, porque o senhor falou da questão do namoro, que é bom, às vezes, ficar sozinho depois do término de um relacionamento, mas é aí, quando a gente está mais sozinho, que chegam as propostas. E eu queria saber se alguma proposta já chegou, se uma paquera, pelo menos assim, já foi iniciada. Terminando um relacionamento, primeiro a gente faz uma reflexão, uma autorreflexão, não pula logo de imediato para o outro, faz uma reflexão sobre seus eventuais erros no relacionamento anterior, para começar um eventual novo relacionamento. Como você, Thaís, e o Nelson sabem muito bem, para um novo relacionamento tem que ter um charme, tem que ter um diálogo, tem que ter uma conversa. Eu estou naquela fase primeira de reflexão, aí depois vamos conversar. E reitero, a escolha do meu futuro será coerente com o que foi minha trajetória. Luta contra as desigualdades sociais, defesa de um modelo de desenvolvimento com sustentabilidade e construção de um país pautado por justiça social e democracia. Eu gostaria de ainda continuar na questão da pesquisa da Petrobras nesses poços, né, que vão surgir aí, com certeza vão ter, isso vai ter de acontecer em algum momento, até como o senhor mesmo disse, né, para a nossa liberdade, para que a gente tenha cada vez mais produção, além de se falar que a gente precisa das refinarias, né, sem elas também a gente vai ter que sempre importar. Mas eu queria ainda entrar nessa questão do partido rapidamente, senador. Nesse seu ideal, nessa sua forma de atuação, que todos nós conhecemos bem, há um ou mais partidos que atenderiam esse anseio, essa forma de pensar? Acho que a identidade maior é com os partidos da Frente Ampla, que está reconstruindo o Brasil hoje, que dão sustentação ao governo do presidente Lula, aos partidos do chamado campo democrático popular, né? Aos partidos que vanguardeiam e conduzem esse processo de transição, não, de reconstrução nacional que o presidente Lula está capitaneando, está liderando. Então, a identidade é com esses. Os partidos que defendem justiça, igualdade social, democracia, vida, sustentabilidade, são os partidos que têm mais identidade com o meu pensar. Obviamente, quando passar, digamos assim, Thaís e Nilson, essa fase de autorreflexão, essa transição necessária, o meu debate, obviamente, será pautado com os partidos que têm essa identidade. Senador, eu queria já começar a entrar também nessa discussão para tentar resolver esse dilema que está posto nesse momento em relação a essa decisão, né, do IBAMA. Hoje, e a gente abriu o nosso jornal com a Gabriela Veras falando sobre isso, de uma reunião envolvendo aí como um grande mediador dessa questão o vice-presidente Geraldo Alckmin. O senhor acredita que, de fato, essas conversas que vão acontecer principalmente na tarde de hoje pode gerar um novo direcionamento, por exemplo, uma nova alternativa para caminhar com essa questão? Bom, Thaís, nós temos dois líderes, né, com enorme capacidade de conciliação. O presidente Lula, que encontra-se, para o nosso orgulho, representando o país na reunião com os 7 países mais ricos do mundo, e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ainda nessa manhã, o presidente Geraldo Alckmin me telefonou para procurar entender um tanto das nossas razões, né? Então, até aproveito e falo aqui em primeira mão para vocês. Eu conversei hoje de manhã com o presidente Geraldo Alckmin, falei das razões por que defendemos isso, expus as razões que as nossas nações vizinhas aqui, historicamente, Thaís, o Amapá é a Guiana portuguesa. São 4 Guianas, e o nome Guiana, só para um dado histórico, o nome Guiana vem derivado de um povo originário que vivia aqui. Eram 4 antigas Guianas. Portuguesa, que hoje é o Amapá, a francesa, que é o
departamento de ultramar da República Francesa, o Suriname e a República da Guiana. Nesses outros 3, a exploração já está ocorrendo. Inclusive, a exploração na República da Guiana foi responsável para que a República da Guiana fosse, no último ano, a economia que mais cresceu em toda a América Latina. Teve um crescimento, pasme, de 38%, devido à descoberta de petróleo lá e à produção petrolífera que lá ocorreu. Mesma situação igual ocorre no Suriname e situação similar também ocorre com a Total lá na Guiana Francesa. Todos esses dados eu expus ao presidente em exercício, Geraldo Alckmin, nesta manhã, e acredito que isso vai ser tema das 2 conversas que ele terá nesta tarde. Inclusive, acredito que é em decorrência disso que ele me telefonou. Então, nós temos duas das pessoas mais competentes desse país para mediar qualquer diálogo. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e o presidente Lula, que deverá, no domingo ou na segunda-feira, já estar de volta aqui ao Brasil. Era aí nessa questão da riqueza que eu queria tratar com o senhor, por isso eu fiz a abertura daquela questão, daquela forma. Eu e a Thaís tivemos a oportunidade de entrevistar o governador do Pará, Helder Barbalho, e ele nos falava a respeito das riquezas que a Amazônia tem, não só na sua floresta, a biodiversidade, mas também no seu solo, né? E aí a gente tem a possibilidade de explorar, de captar esse petróleo que está, como o senhor mesmo disse, a 500 quilômetros de distância da costa. E eu até falei para o senhor, se eu estiver errado, o senhor me corrige, os royalties que advirão dessa exploração serão muito importantes para o Amapá, porque farão com que o estado, que talvez seja um dos mais pobres do país, né, talvez rico em diversidade, mas pobre em dinheiro, né, em per capita, em tentar criar um novo horizonte, crescer e também ajudar o seu povo que lá está. Seria mais ou menos isso, senador? Esse é um argumento que não pode ser descartado. Por isso que eu tenho defendido que há, sobretudo, uma decisão política a ser travada. Historicamente, o nosso Estado se desenvolveu, cresceu desde a sua criação como território federal. Nós temos hoje 80 anos da separação do Estado do Pará, e o nosso crescimento, historicamente, foi baseado no que se chama aqui de economia do contra-cheque, baseado no poder público. O poder público corresponde a 30% a 35% do nosso produto interno bruto. Obviamente que nenhuma economia prospera com isso. E isso traz um resultado. Hoje, nós somos o estado mais pobre do país. Ainda ontem saíram os dados do IBGE, o índice de desemprego no estado é de 13%. Na capital, o índice de desemprego é maior do que a média de desemprego nacional. Então, nós queremos debater também a situação social do Amapá, porque, querendo ou não, a possibilidade de petróleo, e eu repito, que não é no meio da floresta amazônica, que eu repito, não é na foz do rio Amazonas, que eu repito, não é sequer a 100 quilômetros de distância do nosso litoral. A possibilidade de exploração de petróleo a 580 quilômetros da foz, a 170 quilômetros do litoral, é uma possibilidade de mudança da nossa matriz energética, é uma possibilidade de mudança de nossa matriz de desenvolvimento econômico. O senhor fala tanto de política, é um ato político e não técnico. Mas quem seria contra? Porque a ministra do Meio Ambiente é do grupo hoje que compõe o governo que hoje está no executivo, o governo Lula. Então, qual seria essa diversidade? Quem estaria colocando essa pedra no sapato? Bom, porque tem muito argumentado somente a posição técnica da parte do IBAMA, a qual, Nelson, nós respeitamos. Olha, eu passei 4 anos no enfrentamento contra o fascismo bolsonarista, defendendo a ciência e defendendo, sobretudo, o próprio IBAMA, né? Agora, convenhamos, alguns argumentos me parecem que estão metamorfoseados de argumentos técnicos, quando, de fato, é uma argumentação de fundo político. Eu vou dar né? Num dos trechos do relatório do IBAMA, ele diz o seguinte: será que é o caso de continuarmos a utilizar a produção energética do petróleo? Mais ou menos é isso que diz isso. Ora, isso me parece que é uma decisão técnica. Isso não é uma decisão que pode ser pautada, isso não pode ser uma decisão que deve ser pautada por 4 ou 5 técnicos. Me parece que isso é uma decisão estratégica do Estado brasileiro.
Se nós, como nós vamos fazer a nossa transição energética, se nós não vamos explorar mais nenhum poço de petróleo daqui do Amapá até o Rio Grande do Norte, se nós não vamos abandonar de vez essa matriz já nessa década, antes da transição energética ser concretizada, não me parece que isso seja uma posição técnica, é uma posição política. E mesmo posições... E veja, Nelson e Thaís, essa história de qualquer posição técnica é inquestionável, me parece dogmatismo. Qualquer decisão, eu acho que é passível de debate, qualquer decisão, mesmo alicerçada na ciência, é passível de contra-razões e contra-argumentações dentro da própria técnica e dentro da própria razão científica. Senador, quando essa questão chegou, o IBAMA ele apontou que os estudos apresentados eram insuficientes. Isso abre um precedente para que a Petrobras possa reenviar e fazer um novo pedido de licenciamento, para que esse projeto de fato ande e que essas dúvidas, né, que estavam gerando toda essa discussão sejam sanadas e esse projeto siga adiante. O senhor também, assim como fez contato com o vice-presidente, tem alguma interlocução também através da Petrobras para poder nos orientar, né, de alguma forma, se outros estudos estão sendo realizados, disponibilizados também para dar andamento a essa questão? Thaís, no dia da decisão do IBAMA, eu conversei com o presidente da Petrobras durante bom tempo, na madrugada de quarta para quinta-feira. Ele já tinha me anunciado naquele momento que queria recorrer da decisão do IBAMA, como de fato o fez. Já interpôs o recurso em relação a esse tema. Aliás, sobre isso, eu queria até saudar, porque o IBAMA, pelo menos, não arquivou o processo. Porque se tivesse, ao fim e ao cabo, arquivado o processo, aí não existia nenhuma possibilidade, nenhuma margem de debate sobre a continuidade ou não da pesquisa. Isso é um outro aspecto para ser dito. Nós não estamos falando ainda de exploração de petróleo, nós estamos falando de pesquisa. No caso do Amapá, nós queremos descobrir se, e eu acho que é esse o direito que eu defendo aos amapaenses, o direito deles saberem se na sua costa litorânea tem ou não tem petróleo. Depois da pesquisa, Thaís e Nelson, ainda temos 4 anos de transição até um eventual início de exploração. Então, a primeira coisa que a Petrobras e que nós estamos querendo saber é o seguinte: tem petróleo na costa ou não tem petróleo na costa? A decorrência disso, me parece que é uma decisão política da sociedade e do Estado brasileiro. Nós vamos explorá-lo ou nós não vamos explorá-lo? Eu acho que tem muito mito travestido de discurso ambiental que, no fundo, mascara uma posição política que é não ter mais nenhum tipo de exploração de petróleo na costa brasileira. Eu acho que, ao fim e ao cabo, é essa decisão que está sendo pautada por essa discussão. Sabe que o senhor falando assim que hoje o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, irá fazer esse encontro, o senhor falou do poder de discussão que, como o senhor mesmo disse, são os dois melhores hoje nesse campo, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. E o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, ele passou muitos problemas em São Paulo, por exemplo, como governador, para aprovar obras por conta exatamente dessas questões de impactos ambientais, né, de estudos de impactos ambientais que atrasaram e que fizeram com que muitas obras, como no caso o Rodoanel, ficassem impactadas e paralisadas, sem contar outros aspectos, mas nessa situação do impacto ambiental. Aqui que eu queria perguntar para o senhor, há algum impacto ambiental que poderá ser causado por essa prospecção de petróleo que poderá acontecer na costa do Amapá? Nelson, como toda atividade humana dessa era que foi inaugurada na história do planeta chamada Antropoceno, claro que tem algum impacto ambiental e claro que tem algum tipo de risco. Só que não foi contra-argumentado. Veja, vamos a um risco imediato que foi inclusive veiculado na imprensa que ocorria. Um eventual vazamento poderia contaminar a costa amapaense. O próprio IBAMA, no relatório, diz que eventuais vazamentos devido ao regime das correntes marítimas não chegariam na costa brasileira. Não chegariam na costa, assim, iriam no sentido inverso do oceano. Outra argumentação que se teve, outra eventual argumentação que se teve, é o seguinte: não é uma exploração no meio da floresta amazônica, é uma exploração da Amazônia.
Bom, reitero, é uma exploração a 580 quilômetros da foz do rio Amazonas. Não estamos falando em cavar um poço de petróleo no meio da floresta. Não estamos falando em cavar um poço de petróleo na foz do Amazonas. Estamos falando em pesquisa a 580 quilômetros da foz, no limite do mar territorial brasileiro, mais próximo da França do que próximo do Brasil, se estamos tratando do departamento de ultramar da Guiana Francesa. Então, enfim, por fim, os argumentos técnicos do IBAMA vazaram para a imprensa antes de serem comunicados oficialmente. Vazaram para a imprensa. A própria Petrobras, e aqui, Nelson e Thaís, eu quero lhe informar isso, a própria Petrobras, eles, na última segunda-feira, 15 de maio, responderam aos questionamentos técnicos do IBAMA, inclusive iniciando o ofício, e eu vou lhe encaminhar esse ofício, Nelson, dizendo o seguinte: olha, ficamos surpresos com a informação do parecer técnico ter sido vazado pela imprensa e nós não temos tido conhecimento. A própria Petrobras responde isso. Um terceiro eventual impacto ambiental que ele argumenta nesse parecer técnico, pasmem, veja, não é ironia e não é para se divertir com isso, mas veja, um terceiro impacto que eles argumentam é o impacto das aeronaves sobre o povo caripuna. O Nelson, Thaís, o povo caripuna eu conheço. Eles têm pista de pouso no território deles, entendeu? O movimento de aeronaves que teria no aeródromo de Oiapoque não seria diferente do que em outros momentos em que esse aeródromo teve, inclusive, um movimento de voos internacionais. Então, não me parecem. Eu não sou técnico ambiental, eu sou historiador com muito orgulho, sou advogado com muito orgulho, eu não sou técnico da área ambiental, mas não me parece consistente o que eu ouvi de argumentação do ponto de vista ambiental. Por isso que eu digo, mais do que uma decisão técnica, é uma decisão política sobre exploração ou não de petróleo. Senador, quero te agradecer pela disponibilidade de tempo e que a gente possa voltar a conversar sobre essas questões, mas tantas outras, né, que seguem no Congresso Nacional e que a gente precisa debater também. Um abraço. Obrigado, senador. Nelson, satisfação sempre estar com vocês e obrigado pela possibilidade do democrático debate para poder esclarecer as posições para todos os brasileiros. Um grande abraço, um abençoado dia para todos os telespectadores da Band News. Também.